As mais completas estratégias para sair das dívidas e desfrutar da sua aposentadoria. Como sair das dívidas na aposentadoria? E isso é totalmente possível. Eu digo mais, sair das dívidas e começar a desfrutar da aposentadoria que vocês, cada um dos senhores e senhoras, tanto merecem, é possível. Fica comigo do começo ao fim desse vídeo, porque com certeza os senhores e senhoras vão me agradecer depois que descobrirem as melhores formas para que suas dívidas sumam. Bom demais, né, gente? Por isso mesmo, se quer um caminho para ir exterminando, acabando com suas dívidas, você está aqui, ó, no lugar certo. Então, se inscreva neste canal agora, clicando no botãozinho vermelho que está aí na sua tela. Me chamo Rafael Batista, sou advogado especialista em cancelar contratos bancários abusivos. Já devolvi milhares de reais para muitas famílias afora por meio do meu trabalho, claro, por meio também da graça de Deus que sempre me rege, me orienta, me mostra para onde seguir. Por isso mesmo, já aproveito esse momento para saudar a cada um dos senhores. Gente, eu não faço nada sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, sem o Espírito Santo iluminando, sou um cristão, por isso mesmo, a paz de Deus para cada um dos senhores, a paz de Cristo, a paz de nosso Senhor. Gente, toda vez que eu falo de dívidas, eu quero que vocês entendam uma coisa muito, muito, muito importante. Muito importante. Todos esses caminhos que eu ensino aqui são caminhos que muitas vezes eu apliquei na minha própria vida. Eu já fui um grande superendividado. Quem está comigo aí há mais tempo sabe que já cheguei a dever mais de 200 mil reais e consegui, graças a Deus, sair disso. Por isso mesmo, gente, eu consegui superar todas as dívidas. Então, toda vez que eu falo assim de dívidas, caminhos, a forma, o meio, o método, o certo, qual que é? Vai para esse caminho, vai por esse? Gente, eu já passei por isso. Por isso mesmo, eu entendo tudo que os senhores estão passando. Quantas vezes, gente, eu já passei por tantas dificuldades semelhantes às dos senhores. Seja aí, água cortada, luz cortada, internet cortada. Gente, eu passei tanto perrengue, agiota ameaçando, ameaças. Por isso mesmo, gente, eu tenho um grande carinho com cada um dos senhores por esse motivo. Já vivi tudo isso. E quando eu venho para a advocacia, eu me especializo em cancelar contratos bancários abusivos. Exemplo disso, os contratos de RMC, quantos cancelamentos até agora? E não acabou não, a gente ainda está trabalhando muito ainda. Então, por isso mesmo, para ter essas mais completas, certeiras informações, tanto para liquidar dívidas, quanto para ver o que está errado aí, cada contrato dos senhores. Então, olha, liquidar dívidas, ver o que está errado nos contratos dos senhores. Se inscreva aqui neste canal. Quer saber exatamente o que pode estar errado aí, te tomando dinheiro mês a mês? Se inscreva neste canal agora, clicando no botão vermelho aí da sua tela. Gente, como estão vocês? Edna Jesus, excelente dia. Ana Lúcia, Helena, Erineide Tavares, Edna Jesus novamente, Darcy de Oliveira Murino, Iara passou passear o... Tem esse sobrenome é bonito, hein, Yara? Fala para mim como é que se pronuncia, por gentileza, aqui. Sebastiana, Gilmara, gente, que maravilha. Tanto de gente aqui, nova chegando, nova entrando, nova aí participando. Sim, Peronice, excelente dia, na paz e vitórias do Senhor Jesus. Amém, com certeza, né, Peronice? Edneuza, Jaime Souza, Cecília, excelente dia, amém, Deus me ilumine, graça e paz, amém. Durval Guimarães, Rosilene Pereira. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai falar justamente disso, estratégias para você sair das dívidas, inclusive na aposentadoria. Por isso mesmo, caderninho da prosperidade na mão, pega aí já o seu cafezinho para a gente, vem comigo aqui, para que a gente consiga fazer um passo a passo certinho. Fiz lives recentes com um passo a passo muito destrinchado. Hoje eu trouxe um pouquinho mais enxuto, só que as últimas duas informações das que nós vamos falar aqui são importantíssimas. Por que isso, gente? Muitas vezes, quando a gente vai priorizar dívidas, nós vamos falar lá no finalzinho a respeito de priorização de dívidas, quais dívidas pagar primeiro,
a gente comete um grande erro. Toda vez, muitos dos senhores, eu já cometi esse erro, tá, gente? Quando a gente vai priorizar o que eu vou pagar, o que eu vou deixar de pagar, muitas vezes nós cometemos um grande erro. E vocês que são inscritos aqui no meu canal, eu não quero que os senhores cometam esse erro. Por isso mesmo, o que eu fiz? Separei esse detalhe, essa informação que é capaz de virar a chave. Muitos senhores vão ficar assim felizes por saberem disso. E eu dou um exemplo aqui, com contratos que a maioria dos senhores tem aí. Observem isso, a gente vai falar de dívidas, mas no final, quando eu falar da questão de priorizar as dívidas, os senhores vão perceber que muitos desses contratos, um contrato que eu vou dar de exemplo aqui, o grande erro é a forma como prioriza esse pagamento. Então vamos lá, do começo ao fim dessa live, com muita, muita, muita atenção. Caderninho da Prosperidade na mão, Arnaldo, Maria José, Maria Joene, excelente dia para cada um dos senhores. Cada um dos senhores. Então vamos lá, gente. Helena, chama no nosso atendimento, por gentileza. Chama no nosso atendimento, por gentileza. Aí a gente consegue te orientar melhor. Vamos lá. Primeira coisa. Muitos dos senhores, quase sempre as pessoas, têm aquele desejo. Eu quero acabar com as dívidas. Ótimo. Gente, é o sonho de todo mundo. Por muito tempo foi o meu sonho. A graça de Deus me permitiu que eu conseguisse por meio do trabalho, por meio de tantas coisas que foram acontecendo. Mas muitos não fazem uma coisa muito simples. Orçamento. Quem dos senhores aí, gente, não fazem orçamento? Fala, olha, o que eu vou gastar dentro do mês? Peraí, vai sobrar mais mês no meu salário, no meu pagamento, vai sobrar mais pagamento no meu mês. A maioria de nós, gente, o que acontece? Sobra mais mês no nosso salário. Muitas vezes nós recebemos um valor no comecinho do mês, dá 3, 4, 5 dias, nós já estamos sem dinheiro. Quem dos senhores aí fazem orçamento? E quem não faz orçamento, acha importante fazer que seja, gente. Orçamento é uma palavra bonita. Mas orçamento, gente, é vocês pegarem um caderninho e anotar tudo que tem a pagar e, do outro lado, o valor que vai receber. Quem dos senhores tem esse costume de fazer orçamento? E quem aí não faz orçamento e acha importante? Coloca nos comentários, só para eu ter uma noção aqui de quem está com a gente na live, a forma como os senhores pensam para eu continuar conduzindo também esse dia de hoje nosso. O Arnaldo está falando que faz, a Ruth falando aqui, excelente dia, Ana Lúcia Polidoro não faço, Maria Castro eu faço. Gente, observem o seguinte, mesmo vocês, aqui ó, Márcia Porto, Márcia, nossa, que maravilha você com a gente aqui. Eu faço, anoto tudo. Márcia, os seus documentos até hoje foram dos mais bem separados aqui no nosso escritório, hein? Nos documentos mais bem detalhadinhos. Nossa, gente, isso é importante. Cecília está falando que faz. A Benedita dizendo que não. Gente, quem não faz orçamento do mês, por que não faz? Com medo de ver que não vai dar? Ou simplesmente por não ter esse costume? Coloque nos comentários para mim, por gentileza. Vocês, quando fazem orçamento, vocês fazem, não fazem, né? Quem faz, perfeito, parabéns para cada um dos senhores. Mas quem não faz com medo do que eu não vou fazer porque não vai dar, não vai funcionar, não vai chegar. Gente, vocês terem noção, muitas vezes eu tinha medo de ouvir a palavra dinheiro. Só de falar dinheiro, dívidas, nossa, meu ouvido ficava desesperado, ligações de cobrança direto. Então, por isso mesmo, a gente tinha muito disso. Eu tinha aquela questão, não vou fazer orçamento porque não vai dar. E sem falar que eu não tinha esse costume. Até o ponto em que eu cheguei a comprar um caderninho de livro caixa. Um livro caixa como se fosse uma empresa. Entradas e saídas. E comecei a observar o que eu gastava muitas vezes supérfluo. Se vocês no caderninho de vocês mesmos, gente, coloca ali, entrada, salário, exemplo, R$ 1.500, aposentadoria, benefício, que seja. E saída, água, luz, telefone. Gente, até as pequenas doações, o próprio dízimo doado para a igreja, tudo isso, gente, tem que estar ali dentro.
Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas doutor, eu faço e não bate. Eu faço e não bate. Por que não bate, gente? Porque as pequenas despesas não entram. É o que a gente fala de custo variável. O que é variável? O que é aleatório? Ah, vou comprar ali 2 pães para eu tomar café. Vou comprar 1 quilo de carne. Então, tudo isso que é variável, muitas vezes a gente não anota. Qual que é o grande detalhe que eu dou para os senhores hoje? Quando forem fazer orçamento, passem a anotar as pequenas coisas. Seja as coisas importantes como o dízimo para a igreja, para quem dizima aí 10%. Também outra coisa importante, tudo que é variável. Ah, eu vou pagar isso aqui. Primeiro, o que é fixo? Água, luz, telefone, internet, né? Hoje mais internet do que telefone. Aqui a Maria Silva não dá mesmo. Gente, por isso mesmo, para quem não consegue, eu tenho outra informação importante daqui a pouquinho. Então vamos lá, orçamento. Anotem tudo que é fixo primeiro e depois anotem o que é variável. Pão, leite, carne, mistura. Tudo que é variável, gente, vocês vão anotar ali. Primeira coisa, anotem, prestem muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Primeira coisa, anotem o que é fixo, depois anotando dia a dia o que é variável. Anotem de um lado a data, o que vocês gastaram. Muito do dinheiro nosso sai sem a gente perceber, infelizmente. Então, o orçamento é uma coisa importantíssima. Eu, na minha época, quando precisei fazer uma grande mudança financeira na minha vida, eu fiz isso. Comprei um livro caixa. E o livro caixa me ajudou demais a perceber que tinha dinheiro indo embora. O problema maior, gente, das nossas dívidas não são as grandes saídas, mas as pequenas que saem constantemente, diariamente. Então, é necessário fechar esse ralo. Então, para sair das dívidas, primeira coisa, a gente começa a cuidar melhor do nosso dinheiro. O dinheiro ele é um fluxo, ele tem que caminhar. E ele caminhando livremente, é possível que todo mundo consiga usufruir melhor. Um segundo ponto, gente, negociar com credores. A questão de negociar com credores, o que acontece? Muitas pessoas, vou pegar um cafezinho para mim aqui, tem vergonha de negociar com credores, porque às vezes está devendo parente, já deve parente também. Às vezes está devendo pessoas que ameaçam a gente, também já tive isso. Eu perdi um carro por dívidas, gente, e tantas outras coisas aí, mas Deus me restituiu 10 vezes mais. A palavra se cumpriu na minha vida, né? Por isso mesmo, gente, então você ficar devendo, muitas vezes quando você vai negociar com credores, anote aí no seu caderno da prosperidade, negociar com credores, a gente fica muito preocupado, o que ele vai achar? Gente, o credor, ele quer receber. O pior agiota, ele quer receber. Ele não quer matar ninguém, não quer ameaçar ninguém, que é as coisas que a gente vê muitas vezes tristes que acontecem por aí. Mas o que eles querem é receber. Então, negociar, nós temos grandes exemplos, inclusive aqui na live, só não vou citar o nome, de pessoas que falaram, olha, eu estou te devendo, eu quero pagar, me ameaçar não vai adiantar em nada. E muitas vezes esse basta é necessário. Esse basta é necessário. Então, negociar com credores, vocês podem negociar sozinhos, ou vocês podem contar com a ajuda, seja de colegas advogados, especialistas em dívidas, em saber o que está errado, deixado de estar errado. Então, gente, pensa comigo. Eu não consigo negociar sozinho, eu vou procurar ajuda. E todos aqueles que procuram ajuda, procurar alguém que auxilie de forma correta. Nem todo colega advogado é especialista em todas as áreas. A Licina está falando, doutor, Deus me livre de agiota. Licina, já passou por isso? Eu já. Depois a gente ri, né, gente? Mas graças a Deus, a gente vai trabalhando e com certeza, vai caminhando. E desesperar, não. Já entrei em doenças por causa de dívidas, sim. Mas aqui, como que nós somos uma grande família e a energia que tem que ser para cima, essas coisas eu apenas cito, coisas que eu já passei. Então, outro grande passo, negociar dívidas. Mas é importante saber se vocês aí conseguem fazer sozinhos ou não. Gente, um pequeno pedacinho aqui, uma mensagem da Edila Maria. Vou gravar um vídeo disso aqui, tá? Resgate de dinheiro de cartão de crédito, já coloco para vocês. É
Pseudo-golpe furada. Eu, inclusive, paguei para ver isso aqui, tá? Tô só abrindo um parênteses na live, tá, gente? Inclusive, no nosso canal aqui, essas propagandas não passam. Não passam. Por preservar cada um dos senhores, realmente ter compromisso com cada um dos senhores. Esse negócio aí, o Banco Central liberou resgate de dinheiro de cartão de crédito. Gente, fujam disso. E eu vou explicar por quê. Porque eu paguei para ver. Olha o cuidado que eu tenho com os senhores. Eu paguei para ver. Eu paguei aquele curso, paguei aquele conteúdo. Não é barato. E vi que não tinha nada que pudesse ajudar cada um dos senhores. Por isso mesmo, como isso aqui está chovendo de perguntas, tá, gente? Eu vou gravar um vídeo e vou explicar para os senhores, tá? Gente, então, continuando aqui, a Cristina está falando, só devo o banco. Ótimo, o banco é bom de negociar. O banco é bom de negociar, gente. Então, a agiota não negocia. Depende. Edila, parabéns pela pergunta, tá, gente? Parabéns, Edila. Muito obrigado pelas perguntas que vocês encaminham. Isso é importantíssimo. O conteúdo que vocês estão tendo de informação, quanta inteligência, quantas maravilhas, quanta realmente energia boa nessas lives nossas. Gratidão a cada um dos senhores. Vamos caminhando aqui, gente, a questão de consolidação de dívida. Quem sabe o que é consolidar uma dívida, gente? Quem aí sabe o que é consolidar uma dívida? Quem sabe o que é consolidar? Consolidar, gente. Consolidar. O que é consolidar uma dívida? Consolidar uma dívida. Gente, quem que sabe, coloca nos comentários para mim, por gentileza, o que é consolidar uma dívida. Entenda também que existe informação aí relacionada à consolidação da dívida e priorização. Ali na frente eu vou falar de priorização e a forma certa de priorizar. Durval, isso mesmo, nós temos duas questões, tá, gente, para esclarecer aqui. Durval, parabéns também pelo comentário. Tem a questão desse resgate de cartões de crédito, que está mentindo, e tem os valores a receber do Banco Central. Vou ver se essa semana a gente faz esses dois vídeos. Eu venho quarta e sexta aqui explicando detalhadinho o que é um, o que é outro, qual que os senhores têm que procurar e quais que os senhores têm que deixar de lado. Durval, gratidão pela informação aqui. Gente, consolidação de dívida é juntar. Consolidação de dívida é juntar. Vocês muitas vezes já ouviram falar aí nos bancos a unificação de dívidas. Inclusive o banco que eu mais uso hoje, sem luz no fim do túnel, tá, Rosângela? A Edila tá falando, unificar ela em uma só. Gente, consolidar, unificar, cuidado. Preste atenção, por gentileza, gente. Por gentileza, só um minutinho aqui, gente. Pensa só um pouquinho, quando eu tomo café, pegue aí o caderninho da prosperidade, para isso que eu vou explicar para os senhores agora aqui. Gente, anotem, pega o caderninho da prosperidade, quem não está com nada na mão, procure uma coisa para anotar agora. Já fiz postagem no Instagram explicando isso. Já falei diversas vezes isso em live. E vou explicar mais uma vez. Quem está aí, sem caderno, sem papel na mão, anotem. Se não está, façam o possível para gravar isso. A Cecília colocando aqui, fizeram isso comigo. Gente, vamos lá. A Rosângela também falando. Renegociar banco paga dívida 3 vezes mais que praticamente já foi paga. Gente, nunca unifique as suas dívidas. Anotem aí, gente. Nunca unificar nenhuma dívida. Nenhuma. Nós temos casos aqui. Nossa, Lecina, eu vou mandar. Temos casos aqui, gente, de pessoas que estavam devendo 30 mil reais e virou 200 mil reais. Anaildes, fica com a gente que tem muito caminho aqui. Amém, Jerônimo. Gente, pensa, anotem aí. Nunca unifique as suas dívidas. Nunca. Por quê? Vocês colocaram aqui, olha que maravilha, todo o conteúdo que vocês têm, todo o conhecimento que vocês têm adquirido, claro, aqui pegando mais e mais informações que a gente traz. Informações valiosíssimas, que valem muito mais do que ouro, que são capazes de transformar. Aqui, a Ana Lúcia. Me permite colocar seu comentário na tela. Já fiz isso. Tá vendo, gente? Por que eu falei, chamei atenção?
Prestem atenção, nunca unifiquem as suas dívidas. Nunca unifiquem as suas dívidas. Aquele banco de cor vermelha que eu gosto muito e uso bastante, inclusive é o meu banco, cuidado com ele. Quem sabe aí? Bancão, gente, bancão. Esse banco, gente, ele tem um costume de pegar dívidas menores e elas irem se multiplicando e somando e sumindo cada vez mais. Por isso mesmo, gente, cuidado. Unificação de dívidas, consolidação de dívidas, vocês devem fazer desde que, primeira coisa, acompanhado de uma pessoa especialista. Isso mesmo, Jaime. Esse banco é fera para fazer isso. Você pega aí. Ah, o outro, tá, Gilmara? O outro. Eu lembrei que esse aí também tem cor vermelha, né? O outro, a Cristina, o outro de cor vermelha aqui, ó, quem colocou pra gente, ó, o Jaime. Gente, o que acontece? Não é exatamente, Horácio, todos os bancos fazem, só que tomem cuidado com esse que eu coloquei na tela aqui. Porque lá as dívidas elas estão se multiplicando cada vez mais. Cada vez mais, está sumindo. E as dívidas estão sumindo ali, subindo, cada vez mais. Isso, Rosângela, parabéns. Então, gente, é complicado. Sim, Rosa. Oh. Por isso mesmo, gente, a questão que nós temos aqui de consolidar dívidas, unificar dívidas, vocês têm uma opção muito forte para isso, uma solução jurídica, que é a própria lei do superendividamento. Se vocês têm, gente, a lei do superendividamento a favor dos senhores, por que os senhores vão ao banco para fazer isso? Às vezes, gente, o valor que um colega advogado, um profissional da área faz esse trabalho para juntar isso e se socorrer da justiça é muito menor do que o valor que vocês vão pagar no final. E essas dívidas, quando vocês fazem unificação, consolidação de dívidas lá nos bancos, infelizmente, vira uma bola de neve. Para a gente que é especialista, é muito trabalhoso esse tipo de trabalho. Muito trabalhoso esse tipo de contrato. Por isso mesmo, cuidado com as unificações de dívida. Quer juntar tudo em uma dívida só? Usem a favor dos senhores aposentados, pensionistas, servidores públicos, a lei do superendividamento. Já falei aqui, tem vídeos, inclusive, no canal, mostrando decisão favorável aos aposentados, pensionistas, servidores públicos, idosos em geral, onde que nós vamos utilizar a lei do superendividamento. Então, cada um dos senhores e senhoras querem unificar, mas, doutor, seria muito melhor. Ótimo. Faz bem uma dívida só, gente? Faz. Uma forma só de pagamento? Sim, mas usem da lei do superendividamento. Essa lei, inclusive, tem um decreto lá no STF, que a gente falou recentemente. A questão dele está quase caindo. Parecer favorável, parecer mais que favorável do Ministério Público Federal, da Procuradoria-Geral da República. Por isso mesmo, então, gente, vai juntar as dívidas, nunca façam em banco. Façam isso por meio de profissionais, pessoas que entendem do que estão falando. Que entendem do que estão falando. Caminhando aqui, gente, uma coisa que muitos dos senhores já fazem também. Minha mãe ela é aposentada, mas ela já faz isso. Minha mãe faz crochê. Minha mãe faz tapete. Minha mãe faz crochê, faz tapete. Gente, a Ruth Santana fala assim que o banco fez sem informar. Não pode. É proibido, tá, Ruth? Banco fazer sem informar. Não pode. De jeito nenhum. Gente, minha mãe faz crochê, minha mãe faz tapete, minha mãe ela é diarista, ela limpa. Por isso mesmo, gente, se vocês aí têm possibilidade de fazer renda extra, gente, é a hora agora. Por mais que eu sou advogado, eu faço um monte de coisinha a mais para conseguir compor a renda, ganhar um pouco mais. Porque nós não podemos depender de uma única fonte de renda. E o grande problema dos senhores, eu vou passar agora para priorização de dívidas. Olha que maravilha, parabéns, Edno. Aqui a Anaíldes falando que ela faz crochê também. Eu tentei fazer crochê quando eu era criança. Não consegui não, mas acho legal. Gente, por isso mesmo, se vocês conseguem fazer aí, do lado daí, coisas para ganhar mais dinheiro, façam. Desde que seja lícita, tá, gente? Por favor, pelo amor de Deus, né?
Desde que seja lícita, coisas lícitas. Gente, por gentileza, façam o seguinte. Façam aí, realmente, coisas para ganhar mais dinheiro. Se é possível também. Eu entendo que muitos não conseguem às vezes. Muitos aposentados, às vezes, até por invalidez. Afastados com auxílio-doença. Mas espera aí, priorizar não, fazer renda extra, claro que vai ajudar mais. E lá naquela questão do orçamento, essa renda extra, ela entra junto com o seu ganho de salário. Por isso que é legal um livro caixa, um caderninho ali, onde que coloca entrada e saída, mês a mês. Isso é importante, a gente vai observar que às vezes nós gastamos mais com bobeira do que... Bobeira sim, gente. Coisas desnecessárias que poderiam talvez ser adiadas. Alguns casos, tá, gente? Eu entendo, já fui super endividado. Então, eu entendo o que é não ter esse ou aquele dinheiro. Quando eu trabalhava aí, e às vezes estava totalmente sem dinheiro, internet cortada, eu falo, não, eu vou juntando ali as moedinhas para conseguir. Então, eu entendo, quando eu falo de dívidas, o que às vezes a gente gasta desnecessário, o que a gente gasta com necessidade. Conserto de roupa, vende Avon, ovos. Gente, isso é maravilhoso. Aqui, ó, diarista, roupa, passa, capim tem. Gente, tem que fazer o que é possível, isso é necessário. Então, para sair das dívidas, é necessário, muitas vezes, gente, a nossa ação. A nossa ação, não ficar esperando. Claro que temos que ter esperança, sim, mas não esperança de esperar. Vamos para a ação, vamos para a frente. Eu muitas vezes não resolvi minhas dívidas porque eu ficava muitas vezes ali com pesar, tão com problema, pensando tantas coisas bestas, bobas, não agia. A partir do momento que Deus me permitiu que eu agisse, claro, com oração demais da minha esposa é maravilhosa, eu consegui realmente me libertar e saindo e tendo forças para mudar. Por isso mesmo, gente, orçamento. Agora a gente vai para uma coisa muito, muito, muito importante. Muito importante. A Naildes falando que às vezes não vigiou, fez bobeira. Gente, a gente vai agora para a questão de priorizar dívidas. Lembra o seguinte, nesse canal, o que você mais tem são informações completas, corretas, de qualidade, seja para cada um dos senhores conseguirem se ver livre das dívidas, aumentar o ganho financeiro, identificar dentro dos contratos bancários o que está errado aqui e ali. Identificamos aí bastante a questão do RMC. Nós estamos aí trabalhando em relação à suspensão de consignados. Então, quer ter informações nesse sentido, se inscreva neste canal agora. Eu fiz uma live recentemente agora, explicando detalhadinho os passos para a pessoa sair da dívida. Salvo engano, foram 12 passos lá, tá aqui. 12 passos para sair das dívidas, tudo detalhadinho. E muitas vezes, o que nós fazemos de errado? Nós colocamos a priorização, escolhemos o que pagar primeiro errado. O que acontece muitas vezes, tá ok, Santa Elecimelo? Muitas vezes o que acontece? Escolhemos o que pagar errado. Por isso que eu falei que os senhores vão me agradecer muito e vão curtir, compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possível, que é essa forma de a gente fazer o bem. Gente, quando eu fiquei devendo lá nas primeiras vezes, acho que segunda ou terceira, nós pagamos contas erradas. Eu e minha esposa, nós fomos ao banco pagar contas, zeramos todas as contas que nós tínhamos, pagamos todos os empréstimos, pagamos o cartão de crédito. E depois disso, gente, nós estávamos devendo tudo de novo. Porque não priorizamos o pagamento do que precisava ser pago. Priorizar o pagamento do que precisa ser pago, gente, é lembrar o que é mais importante. Aqueles bens, olha de novo, anotem aí. Se você está devendo casa, carro, moto, caminhão, não sei se é o caso aqui, né? A gente está sendo assistido por tantas pessoas, barco, avião. Gente, todas as dívidas que vocês deram alguma coisa de garantia, vocês têm que resolver para ontem. Primeira coisa, isso é importantíssimo. E outra coisa também, gente, outra coisa aqui. Muitas vezes, muitas pessoas ensinam vocês pagarem as dívidas de juros mais altos. É isso, gente?
Eles falam para vocês, paguem as dívidas de juros mais altos. Quem já ouviu falar isso? Ah, pague as dívidas de juros mais altos. Eu vou falar para vocês uma coisa totalmente contrária aqui. Coisa que vocês só veem aqui. Somente aqui. Por isso mesmo, se inscreva. Gente, quem que fala aí? Vocês já ouviram isso? Pague as dívidas de juros mais altos? Quem já ouviu isso, coloca aqui, por gentileza. Pague as dívidas de juros mais altos. Muita gente fala isso, né? Agora, uma grande pergunta. Vamos lá, eu preciso do raciocínio de cada um dos senhores. Raciocínio de cada um dos senhores. Vão comentando aí para mim. Vamos falar, pague as dívidas de juros mais altos. Legal, faz sentido. Responda para mim, gente, o que deixa uma dívida mais cara é o tempo que ela vai estar, 96 meses, exemplo, ou a taxa de juros? O que deixa uma dívida muito cara é o tempo ou uma taxa de juros? Vamos raciocinar, vamos forçar a cabeça dos senhores a pensar aí. Não é, Lisete? É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Gente, quem fala aí, ó, paga as dívidas de juros mais altos. E o que deixa uma dívida mais cara, gente, é o tempo ou a taxa de juros? Quem que consegue falar? É o tempo que deixa uma dívida, a taxa de juros? Muita gente assim, taxa de juros, taxa de juros. Gente, façam o teste nos contratos dos senhores. Façam o teste. Muitas vezes, gente, 96 meses a 2% é pior do que 48 a 3. É o tempo, gente, é o tempo. O tempo deixa uma dívida cara. Fica comigo, presta atenção. Olha outro detalhezinho que eu vou pegar para nossa realidade. Contrato que muitos dos senhores têm. RMC. RMC tem uma taxa de juros alta ou baixa? RMC tem uma taxa de juros alta ou baixa? Quem acha? Quem coloca aí? RMC tem uma taxa de juros alta ou baixa? Coloca por gentileza, gente. RMC tem uma taxa de juros alta ou baixa? Coloca nos comentários, por gentileza, gente, por favor. Quando eu tomo mais um cafezinho aqui. Vocês vão perceber. É isso mesmo, Edila. Muitas vezes a gente paga coisas erradas por pressão. Muita gente acha que a taxa do RMC é alta. Gente, não. A taxa da RMC é baixa, baixíssima. Mas, doutor, por que acaba com a nossa saúde? O RMC acaba com a nossa vida? Por que, doutor, então, que o RMC é esse, entre aspas, inferno? Por que não tem fim? Gente, observe novamente. RMC, a gente está sabendo aí que não tem fim. O caminho é o que? É judicial. Por mais que a gente tente extrajudicial, o caminho muitas vezes se dá judicial. É um grande trabalho. RMC, gente, a taxa dele não é alta, é baixa. Um dos menores juros de contratos do Brasil. Mas ótima aqui é a Márcia, porque ela é eterna. Então, gente, lembra o seguinte, o tempo acaba com a gente. É o tempo, por não ter fim, ela é eterna. Observem isso. A Maria Cássio, parabéns, baixa, mas o tempo se torna alta. É baixa e não tem fim. Gente, é exatamente isso. Então, observem que pagar sempre, essa ideia de correspondentes bancários que falam para os senhores, coloquem, vamos trocar sua taxa de juros, está 3, vamos passar para 2,5? Cuidado. Como é que os senhores vão saber se realmente vale ou não a pena? Vamos agora saber como é que se vale ou não a pena? Para saber se vale ou não a pena, os senhores têm que fazer o quê? Multiplicar o valor que os senhores devem hoje vezes o valor da prestação. E numa possível redução de taxa de juros, quanto que eu vou pagar no final? 20 vezes 100 vai dar R$2.000. Aí, com essa taxa de juros mais baixa, vai dar lá, exemplo, 25 vezes 80, que vai dar, logicamente, mais do que R$2.000. Ana Lúcia falando, realmente é um problema, porque os consignados têm a taxa baixa, mas no final é um horror. Por quê? Vai aumentando com o tempo.
Então, priorizar pagamentos de dívidas com altas taxas de juros, façam esse exemplo. Exemplo que eu dei para os senhores aqui, RMC tem uma taxa baixa, uma das menores do mercado, só que como ele se perpetua pelo tempo, é uma dívida impagável, infinita, ou se aceita pagar o que está hoje, muitas vezes 2, 3 vezes mais do que os senhores pegaram, ou se recorre para ações judiciais, que foi que a gente fez bastante trabalho aqui. Agora, importantíssimo. Luzia Alves, chama a gente lá no nosso atendimento, por gentileza, que a gente olha isso para a senhora. É baixa, mas nunca acaba. Com certeza. Gente, então, vamos lembrar o seguinte, sair das dívidas vai precisar de tempo, dedicação. Claro que muitas vezes até um pouquinho de trabalho, mas com certeza, com planejamento, é possível a chegar nisso. O que eu peço para os senhores sempre, sempre, sempre? Cuidado com tudo que a gente vai explicando aqui para colocar em prática. Colocar em prática. E muitas vezes eu repito várias vezes a mesma coisa para que os senhores consigam daí absorver tudo, porque a repetição é uma forma de aprendizado. A repetição, gratidão, Lídia, a repetição é uma forma de aprendizado. Então, tudo isso que a gente ensina tem que estar no caderninho da prosperidade, desde lá, do orçamento, até aqui, essa grande questão que eu falei, priorizar pagamentos. Não necessariamente trocar uma dívida de juros altos por uma de juros mais baixos vai resolver o problema dos senhores. Unificação de dívidas, gente, muito cuidado com unificação de dívidas. Se vai unificar dívidas, façam isso por meio de pessoas totalmente especializadas. Utilizem da lei a favor de cada um dos senhores. E o que eu peço sempre também para os senhores, gente, todas essas informações, quão valiosas são. E quantas pessoas, infelizmente, estão passando pelas mesmas coisas. Isso só encontra aqui. Então, como forma de gratidão por todo o trabalho nosso, como forma de gratidão por tudo isso que a gente vem fazendo, o que eu falo? Faça o bem. Eu sei que muitos senhores que querem fazer o bem não conseguem por essa ou aquela questão. Então, cada um dos senhores aposentados, pensionistas, servidores públicos e principalmente endividados, não consegue fazer o bem, o que eu peço a cada um dos senhores? Façam bem nesse momento, curtindo, compartilhando esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, ensinando também mais pessoas a saírem dessa prisão que é as dívidas, que são as dívidas que acabam com a nossa saúde, que acabam com a nossa vida. Compartilha esse vídeo, deixa um recadinho para a pessoa, esse advogado está fazendo bastante coisa pela gente, pelos aposentados, pensionistas, servidores públicos. RMC, RCC, Joramir, vou fazer vídeos aqui explicando detalhe a detalhe. RMC é um problema, RCC, acho que é o filho do problema. Vocês viram? RMC é um problema, RCC é o filho do problema. Então, por isso mesmo, curte, compartilha esse vídeo, que eu falo para os senhores também, continue acompanhando todos os vídeos do canal que vão aparecendo do lado de cá e também que vão aparecendo do lado de cá. Deus abençoe cada um de vocês.